Olá pessoal, oitava partida do Campeonato Mundial de Xadrez, Carlsen de brancas, Nepomniachtchi de negras. Temos aí uma Petrov, uma defesa russa. Carlsen abriu com E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, D4. Olha aí pessoal, variantes, hein? Variantes, que bom, uma jogada diferente. Que outras linhas poderiam ser possíveis aqui? Essa, né, do bispo C4 é outra possível, certo? Então D4, cavalo por E4, bispo D3, D5, cavalo E5. Olha aí, qual é a diferença? É que esse cavalo branco não tem o lance D6. Repararam? O cavalo branco fica no centro. Então essa variante muito interessante. Tá na moda, pessoal, tá na moda porque nas transmissões que eu acompanhei, parece que existe um curso aí do Wesley So, que é um jogador americano, que fez um curso sobre essa abertura e ele sugere algumas coisas. O Nepo jogou cavalo D7, cavalo por D7, bispo D7. A sugestão do Wesley So nessa posição é cavalo C3. Fica um jogo, claro, bastante simplificado, né? Porque vai trocar mais um par de peça menor. Mas a estrutura fica assimétrica e fica com chances interessantes para as brancas. O Carlsen jogou cavalo D2, tá? O computador indica roque. Roque com essa linha muito parecida com a do Wesley So, tá? Tem ataque das negras, mas também tem ataque das brancas. É partida dinâmica aqui. Então, o Nepo trocou. Bispo por D2, bispo D6. E olha aí, simetria total no tabuleiro, certo? Roque. Quando eu olhei isso aqui, eu pensei, tá, vai rocar e vão empatar em seguida. Mas não. O Nepo foi corajoso aqui e fez um lance que ninguém esperava. H5, pessoal. H5. Então, assim, fica aqui o elogio à bravura, né? Porque ele tá tentando. Ele tá tentando. O problema é que ele tem pela frente uma máquina, né? Uma máquina humana que é o Magnus Carlsen, que tá no auge da sua forma. Ninguém tem dúvida disso. Que outra tentativa poderia ter sido feita? Aqui no meu banco de dados apareceu a partida Gerzak versus Bodo na Hungria em 2010, a partida de dois mestres internacionais, tá? Foi dama H4, dama E1, rei F8, F4, dama por E1, torre de A E1, aí não tem muito mais o que discutir, né? Simplifica demais e realmente essa partida tinha que empatar mesmo. Então H5 tentando fazer alguma coisa diferente. E o Carlsen vem com um dama E1. Um lance um pouco estranho à primeira vista, mas muito razoável. Muito lógico. Porque assim, se o Nepo joga dama E7, o Carlsen troca. Se o Nepo tenta fugir com o rei para ser mais ousado, dama e bispo estão na mesma diagonal. Ele troca esse bispo aqui. Esse bispo aqui é que é muito chato para as brancas, porque ele está sempre de olho neste peão aqui, que é o ponto mais fraco da posição das brancas. E o Nepo, mais uma vez, corajoso. Rei F8. Rei F8. Nessa posição, pessoal, a única coisa assimétrica, certo? O único fator posicional diferente é a segurança dos reis. Porque agora o Nepo não roca mais, certo? O único elemento da posição, segurança dos reis. E é justamente aí que o Carlsen vai conseguir bater. Bispo B4 para trocar o bispo. Dama E7. E agora o Carlsen poderia, né, já com um ponto de margem no placar, poderia trocar as damas, trocar o bispo, mas vejam só. Essa posição aqui, vamos dizer que tome de bispo. Essa posição aqui mostra então que o lance do Nepo foi melhor do que o Roque. E aí nós estamos num final em que o rei branco está mais longe do centro. E aqui nesse final é interessante estar com o rei no centro. Então não seria uma jogada inteligente do Magnus. A jogada inteligente é manter as damas. E ele joga bispo por D6, que agora o Nepo não pode trocar as damas.
porque senão o rei entra em xeque. Veio dama por D6, para não dobrar os peões, óbvio, e dama D2. Único elemento da posição, segurança dos reis, que das brancas está muito melhor. Torre E8, torre de A E1, torre H6, outro lance de bravura, certo? Tentando reativar essa torre pelo centro. Esse lance aí eu achei muito perspicaz. Não tem bispo de casa escura, né, para atacar a torre. E agora o Carlsen faz um lance muito bom de fato. Dama G5, olha só. Esse lance aí, por que ele é bom? Porque ele restringe muito as peças no flanco rei. As peças do adversário no flanco rei. Então, esse peão aqui tá ameaçado, a torre não sai, não pode jogar G6 para tentar arrumar um pouco a posição aqui do rei e tal. Ficou um pouco amarrada a posição do Nepo. Veio C6, torre por E8 cheque, bispo por E8, torre E1. Agora o Carlsen domina a única coluna aberta, olha que interessante. Veio dama por F6 e o Carlsen quer ganhar por ataque, pessoal. Dama E3, ameaçando o mate. E aí é que tem um detalhe, né? Sempre que a gente pode ameaçar mate em um, não sei se a frase pode ser aplicável assim com esse adjetivo, né? Sempre. Mas, com esse advérbio melhor, sempre. Mas muitas vezes, né? Você tem uma ameaça de mate em um na posição, mesmo que o adversário veja, ele fica atrapalhado psicologicamente. Certo? Por quê? Porque tem fraqueza na posição, que é a segurança dos reis. Bispo D7, por exemplo, não pode jogar nunca bispo F5, bispo G4 para sair atacar, por quê? Porque leva mate em E8. H3, H4, restringindo um pouco a posição das brancas. E aí nós temos aqui algumas possibilidades. Por exemplo, já começa a aparecer o plano G5, G4. Ou até, quem sabe, não, sacrifício não, o rei tem que vir para G8 primeiro. Mas futuramente, quem sabe, um sacrifício em H3. Bom, a dama também não vem para a coluna G, nenhuma peça do Nepo vem para a coluna G, repararam? Tá tudo dominado, ó, pela dama e pelo bispo. Mas, bom, G5, G4 já é um plano. Então, quer dizer, um avanço no flanco rei. Avanço no flanco, responde no centro. C4, perfeito. Mesmo ficando com um peão da dama isolado, certo? D por C4, bispo C4. Então aqui a posição está nesse pé. E agora veio um lance que é tido como o lance que fez o Nepo perder a partida, tá? Já antecipando o resultado. B5, pessoal. E agora é muito interessante, se você não viu a partida, dar uma pausa e tentar descobrir o lance do Magnus, que é uma coisa boba, muito simples, mas que realmente muda o resultado do jogo. Bom, pessoal, espero que você tenha visto. É simples mesmo. Dama A3, com um ataque duplo no rei, cheque, e no peão de A7. Essa posição aqui já é um meio jogo com poucas peças, né? Em seguida se transforma num final, em que nós tínhamos só um elemento que era a segurança dos reis. Agora nós vamos ter outro elemento, qual seja vantagem material para as brancas. Vantagem material e atividade das peças, certo? E o bispo não cai nunca, porque sempre tem o perigo de checkmate, né? Então veio o rei G8, dama A7, certo? Se tomar agora o bispo, leva checkmate. Vamos ver como? Dama por D7. Dama F4. E aí não é um checkmate tão imediato assim, mas em outras linhas que o checkmate é mais óbvio. Mas pode continuar com dama E8 cheque e a posição das pretas está praticamente perdida. Tem esse peão A disparando aqui e ainda tem ataque. Deixa eu tirar aqui o computador. Bom, vamos ver então. Dama por A7 e aí então o Nepomniachtchi, né, resolveu defender o bispo
trancar, segurar um pouco a posição e ver o que ele conseguia fazer com um peão a menos, né? Quem sabe tinha chance de empate. Bispo B3, recuando o bispo. Torre D6. E agora veio um lance difícil, na minha opinião. Torre E4. Defende o peão, ataca H4 e praticamente deixa as negras sem lance, certo? Veio bispo E6, bispo por E6, torre por E6, torre por E6, F por E6. Simplificação para um final de dama e peões, mas as negras têm 3 ilhas contra 3 das brancas, mas a branca faz peão passado muito mais fácil. Por exemplo, tem um na ala da dama, pronto já. E a dama branca está bem mais ativa, certo? Os peões estão muito afastados. É difícil de ficarem compactos e de defender. Dama C5, óbvio, uma casa muito ativa. Dama A5, ameaçando A2. Dama por C6. Dama E1, cheque. Rei H2, dama F2. E aí fica esse triângulozinho do perpétuo, sempre tendo que revisar, né? Dama por E6, peão importante aí da estrutura das negras que se foi. Rei H7, e objetivamente o Carlsen tá ganho aqui, certo? Dama E4, Rei G8, B3, Dama por A2. Não tem problema, porque agora faz um motivo geométrico e recupera o peão. Com Dama E8, ali ameaça o rei e o peão de B5. Rei H7, Dama B5. Dama F2, voltando aqui para tentar o perpétuo. Dama E5, não deixa, ó. Ataca a casa E1. Dama B2. Dama E4, cheque. Rei G8. Dama D3, defendendo os 2 peões. Dama F2. Dama C3, defende os peões e defende a casa E1. Dama F4. Rei G1. E o próprio rei impede o cheque em F1. Rei H7. Dama D3. G6. Dama D1. Então olha só o nível de precaução do Carlsen, né? Ele defende aqui a primeira fileira, as casas C1, por exemplo, e a dama está atrás do peão passado. É só disparar o peão de D e mesmo assim ele ainda olha para o peão de B. É sempre muito articulado. As peças do Carlsen sempre muito articuladas. Dama E3, Rei H1, G5. Veio um pouco tarde na posição, né? Esse G5 aí. D5, G4, H por G4, H3. E agora, pessoal, esse lance aqui é um lance para acabar a partida mesmo. Vale a pena tentar descobrir. Olha só, pessoal. Não dá para tentar dar contra-jogo e correr o risco de levar um perpétuo, certo? O único lance aqui que resolve tudo, defende tudo e deixa as negras sem lance é dama F3. Não tem o que fazer. Não tem absolutamente nada o que fazer. Tem um cheque para dar, o rei vai para H2 e acabou. E se capturar o peão, o rei mesmo captura e acabou. Porque o rei vai acabar em G3 e não vai ter mais cheques, né? Por exemplo. Algo assim, certo? E aí as negras estão completamente perdidas. Olha, pessoal, uma pena o Nepo perder dessa maneira, mas com um erro a princípio bobo, né? Mas ele tentou, ele estava aqui, ó, nesse lance aqui, ó. Bispo por C4, estava se armando aí talvez um contrajogo no flanco rei, mas a posição era difícil, certo? A insegurança do rei, se fugir com o bispo leva mate e tal, essas questões aí ficaram bastante latentes na posição e isso atrapalha o psicológico. Ele levou o erro e com um cheque duplo, né, um ataque duplo, melhor dizendo, o Carlsen ficou em vantagem material e daí, nas mãos do Carlsen, esse tipo de final ele sempre ganha, né? Então uma pena, mas ele tentou bastante, mas uma sensação que a gente fica é que parece que o nível de jogo do Carlsen está realmente um degrau acima, né? Tá realmente um degrau acima.
Bom, pessoal, muito obrigado por ouvirem. Bons jogos a todos.